Bom dia, pessoal. Estão vendo a minha tela? Estamos sim, Mauro. Ok. Sim. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos. Sim, dia. estamos vendo. Ok, nós vamos dar início aqui à nossa reunião, tá bom? E vou passar aqui algumas orientações iniciais e depois eu já passo a palavra para a equipe da SAP. Bom, Camila, tô iniciando, tá bom? Ok. Tá. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de vocês, tá? Na nossa reunião SIG Localização. Vou passar algumas recomendações e a nossa pesquisa de satisfação da última reunião e a nossa ata de hoje. Então, orientações iniciais, tá? Bem-vindo a todos, espero que todos estejam bem, vocês, familiares, né? Sobre a situação aí que o mundo está vivendo, né? E acredito que todos aí com todo o cuidado aí que são recomendados, espero que todos estejam bem aí e vamos superar essa fase difícil. Aí o primeiro pontinho aqui, solicitamos que todos mantenham seu microfone e câmera desligados. O chat estará disponível para a postagem de qualquer dúvidas e os palestrantes estarão interagindo com vocês com as respostas. A reunião está sendo gravada e o vídeo e as apresentações serão publicados posteriormente na plataforma digital da Azug para os associados. Após a reunião, será encaminhada uma pesquisa de satisfação e isso é importante para a nossa próxima agenda, tá bom? Eu conto com vocês aí com a resposta da nossa pesquisa de satisfação. Aí, demonstrando um pouco para vocês, a última reunião que tivemos foi em 25/9, e compartilhando com vocês a nossa pesquisa aí. Então, uma das perguntas que nós elaboramos é, com relação à SIG Localização realizada em 25/9, como você avalia a sequência das apresentações? Então, aqueles que responderam, a gente acabou atingindo 100%, acho que eu estou à frente do grupo há 3 anos, que eu me recordo, acho que é uma das primeiras vezes que a gente atinge 100%, até agradeço aí o reconhecimento de vocês pelo esforço do grupo aqui em compartilhar conhecimentos. Como você avalia a facilidade de entendimento das apresentações realizadas durante a reunião? Também tivemos aí como 100% fácil. De um modo geral, como você avalia os palestrantes? Então, tivemos 60% entende que são bons e 40%, desculpa, 60% são excelentes e 40% são bons. Então, a gente mantém aí uma boa média aí de troca de experiências com os associados. Como você avalia a ferramenta onde a reunião foi realizada? 60% entende que é excelente e 40% entende que é uma boa ferramenta, né? Suas expectativas quanto à reunião foram atendidas? 100% sim. Aí, obrigado. Meu contato aqui, deixa eu só voltar aqui que eu acho que eu passei a nossa agenda ou eu acabei falhando aqui, não colocando a agenda, só um minutinho. Acho que realmente eu pulei a agenda aqui. Deixa eu só achar aqui no meu... Você tem ela fácil, Camila? Desculpe. Só um instante, Mauro. Já projeto aí para você. Estou compartilhando a tela novamente, eu localizei ela aqui, tá, Camila? Eu acabei de colocar aí, Mauro. Tá, desculpem, pessoal. Bom, vamos lá. A gente fez a nossa abertura. Aí, na sequência, a equipe da SAP vai falar um pouco sobre NFE Cloud. Depois, o próximo tema vai ser uma discussão em grupo sobre a Lei Complementar 175.
sobre prestação de serviços tomados. E depois a gente abre aí uns 15 minutos para troca de experiência entre os participantes, ok? Eu já passo a palavra aí para a equipe da SAP para falar o primeiro item, por favor. Obrigado. Olá, pessoal, bom dia. Sou a Cláudia Amada, vou apresentar sobre o Cloud NFA e falar um pouquinho também sobre as notas técnicas da Cefaz. Foram publicadas. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês já conseguem ver? Sim. Já. Que ótimo. Bom, vou falar um pouco sobre o Cloud NFA, mais para... é uma solução nova, recente, né? Nem todo mundo conhece ou tem, mas só para falar das nossas entregas, né? O que a SAP está trabalhando agora. E a nossa entrega mais recente foi o recebimento de CTE no Cloud NFA Inbound, no eDocument. Então, a gente agora está suportando o recebimento de CTEs, um recebimento básico, né, que é como se fosse o recebimento básico do GRC, a verificação de assinatura, a verificação de autorização na Cefaz, e as duas badges para caso o cliente queira fazer automação no ECC. A mesma coisa para o CTOS, que é de outros serviços, os eventos de cancelamento carta de correção, e o download do CTS diretamente da Cefaz. Aqui eu preparei um vídeo rápido para mostrar, até também para quem não conhece ainda o Cloud NF Inbound, para também conhecer um pouco a carinha dele. Então, deixa eu dar o play aqui. Aqui a gente faz o upload do CTE, né? Aqui é uma forma de mostrar, fazer um teste manual. Então, eu faço um upload de um CTE recebido e ele vai aparecer no monitor do eDocument Cockpit, que é o monitor utilizado para o NFA Inbound, o Cloud NFA Inbound, é o monitor global. E esse CTE é um CTE Flex, então ele já foi determinado como CTE Flex através do CFAP, é o modelo 57. Aqui a gente consegue ver o XML. E aqui eu vou dar a entrada da DACT. Essa entrada da DACT, ela hoje não existe no GRC, no Cloud NFA a gente tem, então a gente consegue ter uma DACT simulada para efeitos de comparação visual. E como é o processo Flex, né, a gente não tem as badges implementadas, então é só para mostrar bem simples o que ele faz, né? Então, aqui ele faz as validações que eu mencionei, de assinatura, de check status, se está aprovado na Cefaz. Aqui a gente vê as duas badges, né, que existem hoje no GRC, a Before e a After DACT. Né, então, elas também estão aqui. A própria, né, InterDACT que eu mostrei, a autorização, a gente verifica novamente se o CTE está aprovado após a entrada da DACT. E aí, no final, a gente tem aqui tem o Supplier Notification, que é uma funcionalidade que a gente vai entregar mês que vem. Encerrando a nota completed. Então, esse aqui seria o processo básico que a gente tem no GRC, só para fazer uma comparação, que a gente tem agora no Cloud NFA, né? E aqui é onde a gente mostra o histórico. Então, bem simples, bem rápido. E todas as funcionalidades de skip, de continue process, elas estão também aqui no monitor. E a novidade é que a gente consegue, né, e ter um link diretamente para a NFA referenciada no CTE, né? Então, como a NFA, ela está no seu sistema, né, seja uma NFA de compra ou uma NFA de venda, porque o transportador tem que referenciar ela no CTE, então a gente consegue puxar esse link, consegue já puxar o link diretamente da JB3N dessa nota dentro do RP, né? Já que o eDocument ele fica no RP, então a gente já consegue facilmente mostrar a nota fiscal.
referenciada. Aí aqui é só para mostrar que a nota fiscal que eu mostrei é a nota fiscal que está referenciada dentro do XML desse CTE. Então, também essa é uma novidade, um diferencial do Cloud. Outra funcionalidade é o evento da prestação de serviço em desacordo, né, que é um evento que o tomador de serviço pode emitir caso o serviço não esteja em acordo, né, o serviço de transporte, a prestação de serviço de transporte. E aqui eu mostro que eu estou rejeitando esse CTE e dizendo que eu, né, não concordo com alguma coisa, né, ocorreu que eu não concordo com o serviço e eu estou enviando esse evento para a Cefaz, dizendo que o serviço não foi feito. Então, aqui eu já consigo enviar o evento a partir da ação de rejeite. E eu consigo rejeitar e quando ele aparece verde é que deu tudo certo e eu consigo olhar o XML desse evento, que ele foi aprovado. E você consegue ter os status desse evento, né? Os campos acabaram ficando um pouquinho no final, mas isso é customizável, pode jogar mais para frente. Qual foi o evento, né? E qual foi o código do evento deste CTE gerado, né? No caso foi a prestação. Aqui a gente tem os outros processos, o Basic, os processos foi muito rápido. Os processos de CTOS de processo Basic, processo de cancelamento, o Flex que eu já mostrei, o CTOS de cancelamento e também o CTOS Flex. Então, todos esses processos foram entregues no e-document. E aqui a gente tem o download do CTE da Cefaz. Aqui eu estou colocando, aqui seria um job, né, que teria que ser rodado, customizado pelo cliente, mas aqui eu estou rodando na mão para mostrar como é que funciona. É super simples, a gente tem um job que na verdade ele vai chamar o Cloud NFE, porque o Cloud NFE que já vai fazer todo o download dos CTEs que foram emitidos contra o CNPJ do tomador, e esse job só chama o Cloud NFE. Então, na verdade, a conexão desse job é com o Cloud NFE, e aqui eu estou rodando na mão só para mostrar, então eu já gerei um CTEs previamente, né, e aqui eu vou mostrar a gente puxando o CTEs, vai ter um log do que foi retornado. Então, vai aparecer um log grande até nesse meu exemplo. Então, aqui isso para mostrar que a gente tem só 4 CTEs e vai aumentar depois que eu rodar esse programa. Então, aqui ele gera um log, mas a gente consegue ver que alguns documentos foram retornados. Esse nosso relatório, ele também faz o delta do que já está no sistema. Então, o que já está no sistema, ele não baixa, né? Só baixa o que é novo. E aí, quando a gente atualiza aqui no nosso monitor, ou do e-document, ele já puxou 4 CTEs. Então, se a gente for ver aqui, a gente tem uma coluna de business model, indicando o B2G, indicando que esses CTEs vieram diretamente via download da Cefaz. Então, aqui a gente tem esse indicativo que veio da Cefaz. E seria isso sobre o download da Cefaz. Super simples, somente um job para realmente agendar. Então, esse é o recebimento do CTE no Cloud NFE Inbound. Eu sei, novamente, que né, pouquíssimos clientes conhecem ou pouquíssimos ainda não adquiriram, mas só para mostrar as novidades, né, o que a SAP está fazendo. E só relembrando que o e-document ele faz parte da solução global da SAP para documentos eletrônicos, né? Então, é uma solução utilizada por vários países. Então, agora o Brasil faz parte do e-document. E agora, bom, saindo um pouco do produto Cloud NFE, agora falando das atualizações da NFE,
só para falar um pouco da nota técnica 2020-006, que já foi publicada pela Cefaz. A gente já falou na ZUG passada, mas só ressaltando. Então, o governo ele criou um campo novo para o intermediador, que basicamente se você faz alguma operação de venda com plataforma de terceiros, né, intermediadores, marketplace, você tem que indicar agora vai ter que indicar na nota fiscal. Eles também incluíram quatro novas opções de pagamento, né, o Pix, o depósito bancário, cashback, esses que estão listados aqui. E também um grupo, no caso desse intermediador, né, caso você opere com o intermediador, tem que informar o CNPJ do intermediador. A gente tem já algumas mensagens de clientes perguntando sobre essa nota técnica. Então, só para informar, essa nota técnica já está publicada no nosso app, o link do app está aqui. E talvez possa ficar um pouco difícil de procurar no app exatamente essa nota técnica, pois inicialmente ele pode ser um pouco confuso, mas aqui vai uma dica, na keywords, você clica, né, e coloca aqui contains, né, porque acho que o default ele aparece equals, aí equals não vai achar. Então coloca contains e coloca o número da nota técnica, que vai aparecer já uma linha dessa legal change, e ali você vai poder acompanhar data planejada de entrega, e quando efetivamente foi entregue, quais foram as SAP Notes liberadas, né? E então, inicialmente, para essa nota técnica, a gente está esperando alteração no banco de dados, né? Por conta, principalmente, das novas opções de pagamento, alterações nas BADs, CLNF Print e a de data, o mapeamento, né, do ECC e do GRC para ir para o XML, e o mapeamento também para o Cloud NFE. Muito provavelmente esses campos novos, né, todos os campos novos vão ser BAD, né, então não deve haver mapeamento standard. E só um detalhe também sobre no nosso app, por default, como a gente tem vários times que são afetados por essa nota técnica, então a gente tem o GRC, a gente tem o Cloud NFE, a gente tem o SD, a gente tem as BADs. Quando vocês forem procurar, né, daqui talvez no mês que vem, pode ser que apareçam 4 linhas ou 5 linhas com esse mesmo título, mas é só para vocês entenderem que a gente está se referindo a cada produto afetado, a cada módulo afetado. Então, só para não estranharem, mas provavelmente vão ter 4 ou 5 linhas dessa nota técnica no app aqui. E sobre a nota técnica 2020-007, a gente tem um novo evento para a inclusão do grupo AltXML, né? O grupo AltXML ele já existe hoje no layout. Ele foi criado para permitir que outras pessoas, terceiros, né, possam acessar o XML através do download do web service da manifestação destinatário que faz o download. Só que acontece que, na verdade, esse evento foi criado pensando mais no foco do transportador, pois existem muitos casos onde, no momento da emissão da nota fiscal, você não consegue determinar o transportador, ou até mesmo o transporte ele vai ser gerenciado pelo destinatário, então não tem como o emissor informar quem vai ser o transportador. E aí, no caso, a Cefaz, para solucionar esse problema, eles criaram esse evento onde você pode incluir o CNPJ do transportador ou CPF, né, no grupo AltXML. Então, basicamente, esse evento é para você informar um AltXML pós-emissão de nota fiscal, né? Ele pode ser emitido pelo emissor, destinatário ou transportador. Ele também já está publicado no app. No caso, eu já discuti internamente com o pessoal do GRC, com o time interno de NFE, e devido a limitações, né, do próprio GRC, que já está no modo manutenção, a solução está prevista apenas para o Cloud NFE. Então, essa foi uma definição né, alinhada aqui entre a equipe,
entre as equipes. Então, agora, a gente só vai fornecer essa solução para o Cloud NFE. Do meu lado é isso, eu não sei se alguém tem alguma dúvida a respeito do Cloud NFE ou das notas técnicas. Se não, eu acho que eu já posso passar a Cláudia, bola. eu tenho só uma pergunta. Tem uma pergunta? Pode falar. Com relação a solução está disponível só no Cloud NFE. Quem não está no Cloud ainda, então desenvolve em casa, é isso? Para atender essa nota técnica? Isso, exatamente. Tá. Ok. Obrigada. Bom, então acho que eu posso passar para o próximo tópico. Muito obrigada e até mais. Oi, Cris, Rende, acho que é com você agora o próximo tópico já, que é a discussão com os clientes. Oi, perdão, estava no mute aqui. Dá para ouvir agora? Sim. Dá sim. Um minutinho. Alô? Dá para ouvir? Sim. Dá. Sim. Estou com problema aqui no fone, para variar. Lady Murphy. Então, a nossa ideia aqui, nesse próximo tópico, era trazer para discussão a questão da Lei Complementar 175 de 2020, que altera a questão do ISSQN. Nós queríamos saber se as empresas aqui presentes já fizeram algum tipo de análise do impacto dentro das empresas deles, né, no caso de prestação ou compra de serviço, dos serviços listados na lei complementar. Será que temos alguém presente na reunião? Bom dia. Aqui é Liliana do Sicredi. Nós somos uma instituição financeira cooperativa e nós seremos impactados nos nossos serviços prestados referente à parte de fundo de investimento, consórcio e cartões. E qual módulo da SAP você utiliza nesses casos? Hoje nós estamos migrando, né? Hoje nós já utilizamos o TDF para a entrega da obrigação REINF e nós também adquirimos, né, uma solução complementar para as demais obrigações, dentre elas também as obrigações municipais. Mas para essa alteração de legislação agora do que trata o ISS, aí nós iremos retomar as conversas tanto com o time de TDF quanto do parceiro complementar. Porque hoje as informações, tipo, o que é exigido, né, por essa legislação, a Lei Complementar 175, ela exige a abertura, né, o dado analítico, né, os dados, tipo, de fundos de investimento, de consórcio, de cartões, que eles sejam disponibilizados de forma analítica para o fisco. Então, além do impacto no recolhimento, nós também precisamos demonstrar essas informações a nível de CPF. Então, esses dados hoje nós não temos, né, dentro do SAP RP, a gente não tem dentro do SAP ECC, e nós precisaremos trazer
para a nossa base de dados do HANA, essa informação analítica para que a gente possa fazer tanto as apurações dos impostos, como também a declaração acessória municipal. Tá bom. Posso pedir para vocês mandarem para você mandar um e-mail para mim? Claro. É possível? Deixa eu colocar Sim, meu certeza. e-mail aqui na mensagem, que daí a gente pode conversar. Inclusive, em conversas passadas, a gente envolveu bastante a SAP nessas discussões, tanto o Alexandre Schmidt, o Kiono, o João também tem algum conhecimento, né, o João aqui de São Leopoldo também, desse movimento, assim, que vai impactar principalmente o segmento financeiro. Eu comentei até com a Camila da Zug se poderíamos, né, ter um fórum, eu sei que aqui é o SIG de localização, mas a gente tem um SIG também de bancos, corretoras e seguradoras. Se não era também da gente levar esse assunto nesse SIG, porque esse grupo, ele é totalmente impactado, esse grupo lá de banco, sabe? E também até mesmo no do TDF, né? Eu acho que, não sei, várias instituições já devem estar no TDF também. Era da gente também colocar isso em pauta dentro do TDF, porque eu sei que tem outros bancos que participam das agendas de TDF, de bancos e seguradoras e corretoras, mas eu não sei se eles estão aqui presentes no SIG de localização. Então, seria importante colocar esses temas também nesses outros grupos. Oi, Lilian, acabei de entrar, desculpa aí. Oi, Kiono, tudo bem? Desculpa, gente, é que eu estava em um outro call lá, eu peço perdão para vocês aí. Mas o Kiono, né, acompanha bastante, assim, eu acho que o trabalho que vem sendo realizado no Sicredi, né, junto com o Alexandre Schmidt também, com o Kaká também, então eles sabem desse histórico, até mesmo porque a gente conversava já enquanto lei complementar 157, né, então a gente já trabalhava em conjunto com o SAP nessas avaliações em relação a trazer esses dados dos nossos sistemas de origem, que nós temos inúmeros, né, qualquer banco deve ter vários sistemas de origem, então uma forma da gente trazer isso para dentro dentro do HANA, para que a gente possa montar as informações, tanto para apuração, então, e para o cumprimento da obrigação acessória. Então, esse tema para nós é um tema que está bem latente, assim, a gente está trabalhando bastante, assim, em relação à análise, mas a gente também nós já estamos movimentando até mesmo com SAP. Até acionei também o Alexandre Schmidt, Kiono, mas da mesma forma, acho que o Kiono também se envolve, o João também de São Leopoldo, para que a gente já retome essas discussões sobre esse tema. Perfeito, então. Muito obrigada. Mas aí, Cristiane, a gente te inclui também, enfim, compartilha teu e-mail que a gente conversa também. Coloquei meu e-mail aqui no grupo, se qualquer uma das empresas tiver alguma informação na parte de prestação ou quando toma o serviço que entenda que será impactado, se puder, assim como você deu um depoimento aqui agora, falar ou então me mandar um e-mail, né? Eu encaminho para as pessoas do time responsáveis, né? No caso, só para entender, você estaria usando um módulo do SAP que não é o SD nem o MM, né? A sua preocupação Não. é a parte da apuração mesmo da informação dentro do TDF nesse momento, né? Isso é porque nós estamos dispensados de emissão de nota fiscal às instituições financeiras. Então, nossa apuração de imposto ela é toda com base em lançamentos de conta contábil, né, de receita. Então, esses valores, eles nós não temos nota fiscal emitida para cada prestação de serviço financeiro, né? A mesma coisa, né, nós como clientes de alguma instituição financeira, a gente não recebe uma nota fiscal quando faz alguma movimentação. Então, é um cenário, assim, que impacta bastante as instituições, né, e por isso, assim, quando eu vi a pauta aqui no SIG de localização e acabei, né, me inscrevendo, eu vi uma oportunidade de ver, assim, o que a SAP também estava pensando sobre o tema, né, mas também imediatamente solicitei para a Camila, né, gentilmente, se pudesse colocar nas pautas, principalmente do grupo lá de bancos, corretoras e seguradoras, né, porque ali eu vejo que
que tem um grupo específico, né, de bancos, né, então a gente consegue, eu acho que nós como bancos também conseguimos evoluir, assim, com isso, o que cada um está fazendo. Claro que nesse grupo aqui também devem ter outros bancos, então, quando vê, acho que até é importante comentar que tem aquele SIG, que muitas vezes são poucos bancos que participam, mas o quanto é importante, sabe, porque a gente fica aí num grupo bem específico trabalhando sobre esse tema, sabe? Mas, e também no grupo de TDF, né, porque vários também estão no TDF, né? Para disseminar essa pauta, eu acho que ela é de suma importância, né? Sim, Liliane, aqui é a Camila. Eu conversei com o Marcos, o coordenador do SIG de Banks, Brokers e Insurance, tá? A nossa próxima reunião está programada para o dia 11 de dezembro e eu vou te colocar em contato com ele para que a gente possa incluir esse tema na próxima pauta. Eu acho que é interessante e se de repente a Cris ou algum outro representante de localização puder participar da reunião, eu acho que seria importante também. Ótimo, Camila. Muito obrigada. Imagina. Não, pode deixar que eu participo também, tá? Eu ia até aproveitar o gancho da Liliana, né? Kiona, você acha interessante colocar também no SIG de TDF? Porque o impacto, Mais ou entre menos. aspas, lá, ele vai ter, né, pela atualização, né? E a Não, atualização é geral, né? Não, é que acontece, né? Liliane, me corrija se estiver falando abobrinha, tá? Por favor. Pode falar. Isso tem muito a ver com uma ferramenta nova que começou lá em 2019, 2018, não lembro exatamente as datas, que o governo veio com o famoso DPI, que era justamente para a área do setor financeiro, né? Questão do valor do ISS, que ele queria cobrar a nível do local onde foi usado o cartão. Então, tinha uma série de requerimentos, né? Tanto a nível das empresas financeiras, quanto dos próprios municípios, né? E porque, na verdade, assim, o que acontece? Ele queria ter uma base do alíquota do ISS de cada município e fazer apuração, né? O governo iria fazer essa apuração nesse site para falar quanto que o Sicredi, o Bradesco, etc. e tal, iria fazer a atribuição. Só que esse assunto aí, eu não sei, assim, até onde eu estava acompanhando, ele tinha estacionado justamente porque muitos municípios não tinham, tinham que se cadastrar, né, nessa DPI, né? Mas, assim, esse assunto especificamente do ISS, da LC 175, que eu acho que fica mais prudente, Mauro, a gente tratar no fórum de insurance, de insurance, na verdade, né? Porque senão, assim, para cliente que cria indústria, etc., vai ser uma conversa muito massiva, né? E apesar de insurance não ser TDF, né, vamos dizer, a gente pode fazer um bem bolado com o pessoal lá que cuida da parte de banking, essas coisas, e fazer uma pequena palha sobre esse tema lá, porque eu acho que fica mais focado a quem realmente interessa o assunto, né? Minha opinião, tá? Não, entendi, tudo bem. Sem Olá, problema. oi. É legal dar essa força aí para a Liliane, né? E incluir nesse outro grupo para ganhar outros clientes da SAP que participam desse grupo, né? E para ajudar aí até a SAP no direcionamento, né? Com base na lei, né? E na interpretação das empresas dos bancos, né? Para que consiga contemplar isso aí dentro do TDF. Pelo que eu entendi, esse é o objetivo final, né? Sim. Olá, pessoal. Tudo bom, João? Nós realmente, a gente vem acompanhando aí, né, o trabalho que o Sicredi vem fazendo junto à SAP, né? A gente tem sempre que possível aí dado aquele apoio necessário. E eu vejo aí uma pequena divergência, né? Porque as obrigações municipais, elas não estão incluídas aí na família SPED, vamos dizer, né? E talvez, mas não é por isso também que não se possa ter um atendimento. Eu acredito aí que com o CTR que já está disponível para que o SPED, os relatórios do SPED sejam gerados, talvez se possa sim vir a fazer alguma coisa. Eu acredito aí que precisaria
com essa legislação agora, né, com essa lei 175, que ela está se firmando cada vez mais, também com nota fiscal eletrônica de serviço, a gente verifica aí que está havendo aí uma evolução muito grande com relação a serviços e com relação aos impostos municipais, e consequentemente aí num futuro próximo acredito aí que nós teremos aí então uma obrigatoriedade de declaração acessória aí para ISS muito forte. Então, o que eu diria aqui, né, assim, é que envolvesse aí o Schmidt, o Alexandre Schmidt, que já tem um contato bem grande aí com o Sicredi, e inclusive o Schmidt já falou conosco sobre um nicho muito grande aí, né, que precisaria ser explorado quanto a reportes para as instituições financeiras. Então, eu diria assim, para envolver um pouco mais o Schmidt, mostrar para ele essa legislação e talvez verificar o que a SAP poderia contribuir um pouco mais aí para as instituições financeiras com relação a reportes municipais. Muito obrigada, João. E, gente, posso voltar o foco um pouquinho para a questão dessa reunião do sistema, né? E ver se tem mais alguma empresa que tenha feito análise da legislação e que vê algum impacto, além de bancos e instituições financeiras. Nós vimos também impactos na questão de planos de saúde. Eu queria entender se isso tem um impacto para a empresa que está tomando o plano de saúde, se temos alguma empresa aqui prestadora também de plano de saúde presente. Queria entender um pouquinho, porque essa lei traz a questão do domicílio do tomador, é uma coisa que nós não temos hoje no nosso RP, a identificação do tipo de serviço do local do tomador, né? Então, isso me preocupa um pouco, eu queria saber se alguém já fez essa análise nesse sentido. Não? Acho que não fizeram, então tá bom. No caso específico de prestação de serviço de assistência médica, né, plano de saúde, a análise inicial que nós fizemos é que seria o município do beneficiário do plano de saúde, tá? Então, fica a dúvida das empresas tomando o serviço de plano de saúde. Cris, abre o PPT lá, por favor. Eu não tenho o PPT, Andréia, você tem ele? Quem tiver fácil aí, consegue abrir? Olha, até tenho aqui, mas eu não sei se eu consigo compartilhar. Eu paro de dar share aqui. Se já tivesse alguém compartilhando, era mais fácil, mas... Pode compartilhar. Aqui, que são esses serviços, né, assim, planos de saúde, que a gente viu que impacta as empresas, que é muito comum, pelo menos, adquirirem, né, se elas não prestam esses serviços, pelo menos elas adquirem esses serviços, planos de saúde e arrendamento mercantil, a gente sabe que é muito comum as empresas adquirirem esse tipo de serviço. E algumas até administração de fundos. Agora, o que a gente não sabe também é se elas fazem por logística, porque se vocês hoje fazem esses processos por FI, aí também a gente não consegue discutir nada, né? Não é via tax code que vocês fazem. Alguém que já tenha avaliado como que vai ficar essa partilha do ISS para 2021, 2022, né? Que a partilha é só 2021 e 2022. 2023 já passa 100% para o município do tomador, né? A primeira questão é se vocês fazem por logística, por MMSD. Se fizer por FI, acho que morreu
o assunto, né? A gente não tem nem o que conversar, porque não é via os tax codes que a gente faz. Agora, se faz por MM, por SD, aí sim a gente tem que conversar como fazer isso. Liliana, só fazendo uma pergunta para ti, então, considerando o que está sendo mostrado aqui, ó, tu acabaste de dizer que vocês são isentos da emissão de nota fiscal, mas mesmo para consórcios, não sei se vocês têm consórcios, e mesmo todos esses processos aqui no qual as empresas de banco bancário emitem documento fiscal. Não, a gente atende ali os itens de administração de fundos, consórcios e cartões de crédito e débito. São os 3 itens da lei complementar, assim, que chegaram para o time, né, de tecnologia para avaliar, né, para nós avaliarmos, né, e, enfim, apoiarmos, né, juntos com os times de negócio para a entrega da obrigação acessória e da apuração. Quanto aos outros itens ali de plano de saúde, aí assim a gente vai ter que explorar um pouco com o nosso time de negócios para ver se o nosso plano de saúde, por exemplo, a nota que entra por MM dos nossos planos de saúde, dos planos de saúde do Sicredi, também terão algum impacto em função dessa legislação. Eu te confesso que eu, Liliana, não tenho essa resposta, tá? A gente está focado muito na parte dos nossos serviços prestados. Mas agora sim, eu já até anotei esse ponto para ver se o impacto aí, quando até vocês sabem essa resposta também ou não, se ela se dá também na entrada. Porque eu não sei se aí a responsabilidade é da empresa do plano de saúde ou de quem está contratando o serviço. Então, sabe assim, uma coisa que a gente conversou também, é que eu fico dando multi on multi, por isso que às vezes acho que some a tela para vocês. Uma coisa que estava conversando com um cliente é que ele falou que a área fiscal da empresa dele entende que não teria impacto na compra, porque quem é responsável por fazer essa partilha é o fornecedor, né? Não é o comprador. Aí eu perguntei para ele, mas se você está dizendo isso, é porque hoje você trabalha com ISS incluso no preço? Porque tem uma configuração onde a gente diz se o ISS é incluso ou não no preço. E aí ele confirmou que sim, ele trabalha com o ISS incluso no preço. Mas aí nós, assim, como fornecedores de produto, a gente tem que também garantir que o sistema funcione para os casos do preço totalmente líquido, em que o ISS não esteja incluso no preço, né? Então, por isso também que a gente queria ver se alguém já tinha avaliado isso. E nesse caso, só para complementar, né, Andréia, a questão é que você tem que agora determinar a alíquota do tomador do serviço, né, e não mais do prestador. Então, tem que ter essa alteração para quem não tem o ISS. E a outra dúvida também que a gente ficou pensando é esse local do tomador, né? Porque hoje o que a gente tem no sistema? Nós temos as condições ISSA e ISSB, que são referentes ao prestador de serviços, e a ISSE e a ISSF, que são referentes ao local de prestação. Nós não temos tipos de condição para tomador. Tudo bem que se, no caso de compras, né, se eu não altero o endereço, se eu deixar somente lá a planta, né, vai ficar igual, o tomador, o local de prestação vai ser a mesma coisa, mas eu não tenho uma condição que indique local do tomador. E se eu tiver que reportar em algum desculpa que eu não conheço o reporting, né? Mas algum SPED, algum livro fiscal que eu tenha que reportar ISS como local de tomador, hoje eu não tenho essa informação explícita no sistema, né? Eu tenho somente local de prestação e local do prestador. Então, na verdade, são duas dúvidas. Primeiro, preciso destacar local de tomador? E segundo, né, como que eu vou calcular isso, né? Se é pela alíquota do tomador, aí eu tenho que refazer tudo que a gente tem de ISS hoje.
Aqui acho assim, o plano de saúde é o mais comum, né? Que as grandes empresas compram, né? Plano de saúde. As demais já, sei lá, plano de assistência médico-veterinária, eu não vou saber responder. Administração de fundos, tem algumas empresas que compram, não. Consórcio, cartão de crédito, não sei. Leasing é até bem comum também, né? Você comprar, não comprar, né? Ter as máquinas por contrato de leasing. Só vou parar aqui de compartilhar porque eu vou procurar um e-mail aqui. Eu não tô ouvindo ninguém. Não sei se a minha caiu ou não tem ninguém falando mesmo. Não, não tem ninguém falando, mas a gente te escuta. Tá. Levei Não, maior susto. não, eu coloquei aqui não sei se vocês conseguem ver o chat. Só assim, coisas que nós estávamos discutindo entre nós, né, da localização. Dúvidas que surgiram, conversei também com a área fiscal da SAP e de um cliente só, né? Por isso que a gente também quis trazer esse assunto aqui. Então foram as principais dúvidas, né? Como vocês interpretam nessa Lei Complementar 175 o local do tomador, né? Já que a LC 116 definia apenas o local do prestador e o local da prestação de serviço. E aí uma dúvida eu coloquei, poderíamos considerar as condições ISSE e ISSF como local do tomador? Em compra, se eu não modificar o endereço de entrega, o endereço da planta fica como local de prestação de serviço, né, coincidindo com o local do tomador. Eu escrevi errado aí, coincidindo com o local do tomador. Agora, se eu precisar ter explícito em algum lugar local do tomador, hoje nós não temos um tipo de condição para isso. Na tomada de serviços de planos de saúde, a LC 175 determina o local do tomador como endereço do beneficiário. Sua empresa compra plano de saúde, seu empregado mora em São Paulo, então o endereço dele é São Paulo, mas ele foi atendido por um médico em Salvador. A partilha do ISS ficará para São Paulo? Assim, para mim parece sem sentido, mas se a lei determina isso, né, só queria confirmar. E detalhes sobre leasing, né, tanto em MM como SD, se tem algum impacto, né, da LC 175, se vocês fazem processos de leasing, tanto entrada como saída, por MM por SD, porque se for por FI, aí a gente sabe que não tem uma localização, né, só se for por MM SD mesmo.
Aí, se vocês não conseguirem responder hoje, né, mas puderem nos retornar, vai ajudar bastante. Obrigada, Andréia. Cristine, é o Emanuel Juninho da Uzi Minas, tudo bem? Tudo bom, Juninho? Como Tudo vai? bem. Estamos aqui desculpa os colegas, estamos aqui mais de bicudo mesmo, assim, né, ouvindo um pouco. Não, por favor, você é sempre Mas, bem-vindo, Azuki. mais assim, para nós, né, a gente é mais tomador do que prestador, mas a gente tem acompanhado essa legislação e ela ainda, o que o Ana já falou um pouquinho, o próprio João talvez pode esclarecer para todos, ela ainda é muito nebulosa do ponto de vista a quem ela se destina, né? A legislação ela me parece muito inicial do ponto de vista para tratar aí, né? A colega da Sicredi comentou muito bem, um setor do ISS que eu até estou aprendendo aqui agora, né? Que não emite nota, que tem tratamentos diferenciados para o recolhimento. E se nós lermos a legislação, eu não sei, a mim parece, ainda não está muito claro, ela me parece um objetivo de regulamentar essa situação de venda, né, de serviços prestados, eu diria aqui entre aspas, tá, a consumidor final ou a CPF. E aí as empresas que tomam serviço, né, que são tomadores, essa legislação ela altera o conceito de ISS de maneira geral para as empresas que já emitem nota em prefeitura, ou tomam, ou retêm, ou tomam, né, serviço. Então, eu acho que a minha proposta aqui é continuar exercitando essa leitura, né, da lei para entendê-la a quem se destina. E aí eu falei no início ali que ela é incipiente porque ela, primeiro, né, ela diz ali que é preciso ter um comitê, né, me remete muito ao projeto da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, que é um projeto global, né, em que se falava da criação de um comitê para regulamentar a padronização. Então, ali ainda não tem uma padronização, mas se propõe uma padronização. Também fala ali na legislação de adesão de municípios, por exemplo, né? Fala de não penalidades, ou seja, justamente para haver um início de, vamos dizer assim, de projeto, de adesão, uma coisa mais ou menos assim. Então, a mim me parece uma legislação inicial, ainda ela precisa de mais claridade, né? Então, eu só estou mais aqui cuidando muito assim de que a gente não coloque tudo no mesmo balaio, senão a gente bagunça o ISS de maneira geral. E, por fim, tentando ser útil, né? Eu acho que para aquelas empresas essas empresas desses 6 grupos aí, que estão sujeitas, né, ao recolhimento, fazem a apuração do seu ISS pelo SAP, né? Eu não sei, o colega citou TDF, eu não sei se a apuração é feita pelo TDF também, mas que fazem esse controle do ISS, seja pelo SCC, né, seja pelo TDF, é preciso que a SAP pense nesse processo de desenvolvimento no momento do cálculo, prevendo aonde está o tomador. O tomador, no caso, eu estou entendendo nesse sentido, se eu puder ser útil, é o CPF. Não sei se eu estou igual o Kiona aqui, falando muita abobrinha, mas, né? Eu concordo com você, né? Mas uma análise que eu estava fazendo ontem, discutindo com algumas pessoas, no caso de cartão de crédito, seria o primeiro titular do cartão. E aí um exemplo que a gente trouxe para discussão foi, a empresa te dá um cartão corporativo. Está no meu nome, sou eu que pago a conta, então eu sou o primeiro titular. E aí o que eu entendi da discussão é que não, a empresa ainda é o primeiro titular. Então, digamos, a SAP está em São Paulo, tem o cartão corporativo, mas eu moro em Barueri, moro em outra cidade. Onde é que é o local do tomador? É o primeiro titular do cartão, eu entendi, né? Então, aí vem essas dúvidas, né? Então, Sim. não é mais Então, o mas endereço da pessoa, mas então, da empresa que contratou, né? eu concordo e estou dizendo, quer dizer, na verdade, primeiro é setorizar, quer dizer, eu estou dizendo que eu tô colocando o problema segmentado Sim, às administradoras de sim. cartão, primeiro, Uhum, né? uhum.
e que aí, né, esses segmentos que têm essas, que sabe que aí seria legal os colegas aqui que estão dentro desse setor, que eu acho que é o que você está pedindo, né, possam falar um pouco mais como que as coisas ocorrem, como a colega da Sicredi falou aí, para que a gente entenda, né, melhor o cenário desses Sim, setores, né? sim, sim. Porque E aí só fica essas dúvidas aí que você está falando, vai ficar é, setorizada, né? sim, e para passar para o próximo setor, plano de saúde, na discussão que eu tive ontem, meu entendimento foi que, diferente do cartão de crédito, plano de saúde é o beneficiário, né? Então, se você tem como beneficiário, na verdade, não é mais aonde está a SAP, por exemplo, tomando um serviço de plano de saúde, não é mais o endereço da SAP, mas sim o endereço de cada funcionário dela, dos municípios onde eles moram, onde eles residem, né? Então, lendo a lei no detalhe, ele vai especificando, né? Primeiro ele esclarece o que é o tomador, né? Que eu acho que isso foi muito importante, porque deixa claro, talvez a bitributação no futuro de alguma município que não concorde, queira continuar recebendo o ISS no seu município, né? Eles deixam muito clara a questão de onde é o tomador, e aí começam a especificar para cada serviço, né? Cada tipo de serviço, quem é o tomador, né? Então, eu achei interessante o primeiro titular ser o tomador no caso de cartão, no caso de plano de saúde, o beneficiário do plano, então não mais, nesse exemplo que eu dei da SAP, mas sim eu, Cristine, né, funcionária da SAP, assim por diante. E aí tem os outros serviços, né, e essa é a nossa preocupação dessa análise, o que realmente está sendo transacionado dentro de compras e vendas, SDMM, que é onde a gente trata a localização nesse fórum aqui, né? E o que é transacionado em sistemas onde não tem localização ou foi desenvolvida uma localização, e aí a empresa vai tratar isso. Mas como a Andrea colocou a questão de você ter esses serviços prestados, tomados por muitas empresas, aí é a nossa preocupação trazer o fórum para quem está comprando, né? Se tivesse algum impacto, né? Então, é isso que eu queria colocar. Num primeiro momento, eu estou entendendo que o tomador, nesse caso, empresa, né, pensando a gente ali em MM, né, é isso que você está falando, Isso, não está claro ainda, é isso que eu quis isso. dizer. Quer dizer, Concordo. eu estava até discutindo, já tenho discutido com colegas internos, isso ainda está muito nebuloso para nós, né? Até porque, por exemplo, nós tivemos casos, até vou remeter uma situação aqui, talvez alguém possa ajudar aqui, nos ajudar. Houve uma situação de leasing aqui, né, daquele cenário ali de leasing, de setor financeiro, né, em que houve uma decisão, quando da Lei 116, houve já uma situação de que a gente fez um leasing, a empresa emitiu uma nota fiscal e no corpo lá da observação da nota dizia, né, que o ICMS não poderia ser retirado, inclusive. E porque havia uma decisão, né, foi levada uma decisão ao STF, porque já na 116 se previa, ou o desdobramento ali da 116, não me lembro bem, de que, nesse caso de leasing, deveria ser no local, conforme aqueles serviços, né, que estão elencados na Lei 116, por exemplo, engenharia, que você tem que, o ISS é devido no município do tomador, por exemplo, né, e aí que leasing também seria. Então, na época, né? E aí, essa decisão foi até ao STF, e o STF chegou à decisão dizendo que, no caso do leasing, não se enquadrava, né, para aquele momento lá, tá? Então, que era devido no local do prestador mesmo. Imagina, né? A dificuldade aí dos colegas estão citando de você, sem uma organização, dizendo de uma comissão maior ou de um padrão nacional, você dizer que e tratar, né, as administradoras tratarem com cada município tomador lá onde realiza a prestação daquele serviço, qual que é o ISS, qual que é a normatização, enfim. Então é muito complicado. E o STF decidiu então que realmente deveria ser no caso o prestador, tá? Então manteve no caso do leasing. E agora de novo vem a Lei 175 dizendo que rediscutindo esse cenário aí. Então entrando aí as financeiras aí, e o leasing de novo aí com relação ao tema.
Então, eu acho que por isso que eu quis disse no início, que eu acho que é uma tentativa de uma normatização para colocar no local do prestador, mas com alguma normatização, porque eu imagino que seja, né, os colegas do setor podem dizer aí, quase impossível você tratar qual que seria o ISS devido em cada município, né, de cada beneficiário, de cada pessoa física, enfim, né, muito complicado. Também estou achando bem complicado. O motivo de eu achar complicado é porque eu ainda não entendi tudo, né? Mas sim, tá bastante complicado, sim. Por isso que eu só estou tentando ser útil, né, à equipe da SAP, no sentido de que antes do desenvolvimento, a gente entender, né, sim, tentar entender. Não, eu acho que sim. Eu estou falando por mim. Se eu tivesse numa situação, eu precisaria entender claramente o que a legislação determina, né? Com certeza, com E certeza. ser feito. Por isso que o debate é importante, muito legal participar aqui, porque a gente ouve, né, os colegas e os cenários de cada um, e a gente vai tentando formar o conceito, né? Como o colega falou, leva para outros grupos de discussão né, da ZUG e outros setores, né? Enfim, internos, para esse debate, para essa discussão. Que né, luz sobre luz, né? Você vai trazendo conhecimento, a coisa vai ficando um pouco mais clara, né? Sim, caso é o nosso mesmo aí, né? objetivo a gente trazer, né? Trazer o conhecimento de vocês, né, Andréia? Que já participa há tanto mesmo tempo. Aí da compra do serviço de plano de saúde. A empresa tem 1.000 funcionários, tem que fazer o controle de cada um, o domicílio fiscal de cada um para calcular o ISS. É isso que também não está claro para a gente. A gente realmente precisa entender direitinho todos os requerimentos, né? Uma outra questão que eu queria saber, se vocês chegaram a analisar, é essa questão da partilha, né? O meu entendimento inicial, não vou nem falar qual era para não confundir, mas o meu entendimento agora em relação à partilha é que considera-se o ISS a alíquota do município do tomador, uma vez definido quem é tomador em qualquer um dos tópicos, né, discutidos que a Andrea estava mostrando, seja na prestação ou tomando o serviço, então eu entendo que é o município do tomador. Uma vez definida essa alíquota do município do tomador, a minha interpretação hoje, com a ajuda de algumas empresas que eu andei conversando, é que no momento da partilha, você apura com a alíquota do município do tomador e depois é realizada a partilha. Tá? E aí, quem vai realizar essa partilha, quem vai ser responsável por coletar o valor do ISS e fazer essa distribuição, né, do que é o prestador, que é o município do prestador, ou seja, no último entendimento que eu tive foi o ISS seria calculado e recolhido com a alíquota dos municípios do tomador, tá? Porém, quem é responsável pelo recolhimento e a distribuição para os municípios é, no caso, o recolhimento é o prestador e o município do prestador é responsável pela distribuição dos valores aos outros municípios tomadores. Essa foi a interpretação que eu tive nesse momento. E em relação à partilha, o percentual, em relação aos anos, é apenas o percentual daquilo que foi calculado como o valor do ISS. Eu não tenho que atribuir nenhum tipo de alíquota diferenciada do município do prestador e o município do tomador, tá? Então, isso foi um entendimento que eu tive relacionado à partilha, né? E eu não me lembro exatamente qual é o artigo agora na lei complementar que menciona que na falta de uma ferramenta ou uma forma de fazer essa distribuição, essa seria a forma que aconteceria, né? E eu entendo que já a partir de hoje, não é a partir de janeiro, eu entendi também que já está valendo a partir de hoje essa questão do município do tomador. Eu não sei se vocês concordam também. Oi, Cris. Oi, João. Em cima do que tu comentou agora, deixa eu só complementar alguma coisa para ver, talvez eu possa estar entendendo equivocado, porque eu te confesso que eu não li toda a lei. Mas no momento... Não precisa definições hoje, é só para pensar, a gente volta a conversar. Para a gente pensar, então, eu entendo que a obrigatoriedade de recolhimento de todo e qualquer imposto é de quem emite o documento fiscal.
Ali está o seu imposto devido. Então, no momento em que eu emito um documento fiscal, eu tenho uma obrigatoriedade de recolher um imposto. Se esse imposto existe uma partilha com outros estados ou municípios, quem deve fazer essa distribuição é a Secretaria do Estado, da localidade da empresa, ou a prefeitura da localidade da empresa. Então, se eu tenho a emissão de uma nota fiscal de serviço de plano de saúde, eu emiti a nota, e nessa nota tem um devido ISS-QN, esse ISS é recolhido para uma devida prefeitura, mas existe uma partilha porque nesse plano de saúde eu tive várias pessoas que foram atendidas em outros municípios. Então, essa prefeitura tem a obrigatoriedade de repassar para as outras prefeituras esses determinados valores, né? Eu entendo desta forma. Claro que o que a gente não sabe ainda é se a prefeitura vai exigir que se faça o tipo de um relatório dizendo aonde que foram certos atendimentos, né? Então, o meu entendimento até o momento, né, que claro, né, isso aí precisa ter muita discussão, né, como foi dito ainda, eu também concordo que é uma lei inicial e que a gente precisa ter um entendimento maior. Meu entendimento nesse primeiro momento, que MM não teria impacto nenhum. Por quê? Porque o impacto seria realmente para quem está emitindo o documento fiscal e não para quem está recebendo, quem está adquirindo. Né? Mas isso aí é só um entendimento inicial, claro, né? A gente precisa pegar e avançar mais para que tenhamos, sim, um entendimento melhor. Então, eu entendo que a obrigatoriedade de recolhimento do imposto é de quem emitiu o documento fiscal. Esse imposto foi recolhido, então, para determinada prefeitura. A prefeitura vai fazer a distribuição dos valores a quais prefeituras são devidos, conforme os serviços prestados por outras localidades. Então, o que não se tem ainda, talvez, é uma definição de como será feito, como será informado para as outras prefeituras através de algum relatório, através de alguma declaração acessória, através de alguma coisa, algum relatório que vai informar as outras prefeituras que eles têm direito a esse valor e que a prefeitura principal aqui, ou seja, do estado da minha localidade, deva fazer esse repasse. Então, minha primeira avaliação, assim, minha primeira análise, assim, né? Não sei se eu falei que nem diz o que ONU. Oi, desculpa, estava no mute. Não, não falou abobrinha, não. Obrigada, João. Valeu. Bom, gente, eu acho que, de certa forma, agradeço muito a participação de todos. Acho que isso encerra essa reunião inicial e, com certeza, a gente precisaria, talvez, Mauro, tratar esse assunto numa reunião paralela para dar continuidade. Não esperar a próxima reunião de Azuc, se você concordar, não sei, da gente poder formar um fórum com as empresas que gostariam de participar, conversar também, independente da questão de setor de indústria, de tipo de empresa, né? Considerando principalmente a questão das empresas tomando serviço, se elas forem afetadas, não sei se vocês concordam com isso. Oi, Cris, bom dia. Bom dia. É uma boa ideia, da minha parte, eu aceito sim, acho que é uma boa, e a gente alinha em paralelo com a equipe da Azug também, para a gente conseguir soltar um invite específico desse item e tentar ajudar aí na evolução. E aí a gente vê com a Liliana também, que compartilhou bastante aí sobre o assunto, né, para ela participar, e teve um outro rapaz que falou também. Juninho. O Emanuel. Isso, Emanuel. Se ele quiser participar também, acho que é legal. E os demais também que conseguirem contribuir, acho que é legal a discussão. Foi uma discussão muito boa, gostei do item, tá? Acho que um dos primeiros aí que a gente coloca um item para discussão com os participantes e que a gente tem uma boa evolução, né? Achei bem interessante e tem margem para se aprofundar mais, né? Acho que a ideia desse fórum específico é interessante. A gente conversa na sequência aqui e tenta soltar um invite só desse item. Perfeito. Tá bom? Obrigada, eu agradeço muito, agradeço. gente. Isso. Obrigado, e obrigado ao pessoal que interagiu aí com a Cris, tá? Excelente.
Bom, pessoal, dando sequência aqui na nossa agenda, a gente agora segue para uns 15 minutinhos de troca de experiência, tá? Estamos um pouco adiantados na nossa agenda. Aí é um espaço que a gente cria aqui justamente para cada um trazer um assunto que tenha curiosidade, que esteja passando por alguma dificuldade na empresa, e a gente tenta, de repente, um ajudar o outro aqui. Não sei se alguém tem algum item para falar, acho que seria legal a gente aproveitar esse momento aqui. Temos bastantes participantes aqui. Alguém teria algum pontinho para falar? Eu vou aproveitar então. Realmente eu aproveito esse momento aqui para me ajudar no meu dia a dia aqui, tá? E quem quiser colaborar, eu agradeço. Eu lembro que na última reunião eu questionei um pouco sobre redução da base de cálculo do DIFAL. Se tinha alguma tratativa, né? Até o Vinícius, que é da equipe da SAP de MM, né? Ele até falou, não, lá na J1 Betax tem uma entrada que você consegue criar a regra lá. Ok, aí a gente analisou e realmente existe mesmo como standard, né? E nós tentamos fazer alguns testes aqui internamente e a nossa área fiscal entende que não atende à necessidade, tá? Alguém tem alguma coisa que standard ou algo que foi desenvolvido que ampare o convênio CMS 52, se eu não me engano? Ele acabou de ser prorrogado, né? Ele estava numa discussão com o governo e ele foi prorrogado. Alguém tem algo sobre isso? Que a gente poderia conversar, de repente até em paralelo, se só compartilhar aqui, eu aplico o convênio 52 e consegui só me dar uma ajuda, que nós estamos tendo bastante impacto aqui, porque da forma que está hoje o sistema, né, aqui na Suzano, nossa área fiscal diz que não atende, tá? Pode ser que é uma falta de conhecimento nosso de alguma particularidade do standard, né, que a gente precisa evoluir, ou até mesmo partir para um desenvolvimento, né? Eu não sei se alguém tem essa situação do convênio 52. Esse convênio 52 de 91 que você está falando, que foi prorrogado? Isso, correto. Isso mesmo. Que tem as reduções, né, de... Sim, o que vocês acham que não atende? Só para a gente tentar entender e contribuir. O que a minha área fiscal aponta é que na hora que a gente cria lá o processo de redução, né? Então, imagina assim, eu tenho uma redução do ICMS, né? Eu vou chutar aqui, tá? 30%. E na hora que eu aplico isso no DIFAL, ele não aplica, entendeu? Ele não pega essa redução. E aí foi o cenário que eles criaram, tá? Esse é um caso, eu vou dar uma cutucadinha aqui na SAP. É um caso que eu já reclamei algumas vezes, né? O Vinícius vai lembrar da minha reclamação aí. Justamente sobre isso. Principalmente quando a gente tem aí material importado, ele não considera. Porque, na verdade, você tem razão que a gente tem uma alíquota efetiva, né? De 8,8, mas a alíquota real ela é 12, ela é 7, ela é 18, né? E, na verdade, o SAP ele não considera a base tributada para calcular o diferencial de alíquota, entre aspas, que, segundo eles, a legislação fala de diferencial de alíquota e não de diferencial de carga tributária. Mas a gente entende que deveria ser considerado uma alíquota efetiva e não uma alíquota nominal. E aí não faz. Então, tem esse gap mesmo. Já houve uma reclamação. Eu inclusive, já reclamei algumas vezes. Né, Vinícius? Vinícius deve estar aí. Quiser comentar, fica à vontade. Não, nada para comentar. Só concordar que você já reclamou algumas vezes. Tá, bom. Então, vamos lá. Então, assim, não é uma falta de conhecimento técnico aqui do lado da Suzano, né? De alguma coisa standard que tem, a gente não tinha conhecimento. Então, realmente é um ponto aí que a SAP talvez tenha que se aprofundar, né? E tem alguma previsão, Vinícius, sobre até a reclamação? Foi o Manuel que falou, né? Foi o André, também da Usiminas, mas é o André. Isso. Se tem alguma visão, a SAP pretende se aprofundar nesse item para atender, então, assim, a reclamação já é mais de uma empresa, né? Talvez tenha até mais ainda, né? Que atenda essa necessidade. Eu só queria aproveitar, o Emanuel, né? Que com a questão da majoração, inclusive em Minas, por exemplo, e tem outros estados, né? Do DIFAL, ainda mais complexo ainda, né? Mas eu acho que, André, se você puder falar, o cenário, na verdade, o cenário que eu queria até entender, viu, Mauro? O cenário que você está colocando é o cenário em que a alíquota
é, por exemplo, 8,8, ok? E o default deveria calcular em cima dessa alíquota. É isso? Isso mesmo. É isso, né? Correto. E isso a gente já tentou até fazer, né, dessa exceção, e a gente ainda não consegue. A gente tem algumas soluções. O Mauro vai concordar, assim. A gente tem dois problemas nessa situação. O primeiro é o seguinte: a gente não tem para complemento uma exceção dinâmica, como a gente tem para os outros casos. Uma exceção lá na JBTax para complemento, para default, ela é só por código de material. E isso engessa muito, isso gera um retrabalho enorme para a gente. Então, onde eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer assim, em situações normais, que a gente tem um enquadramento no convênio, se a gente tem, por exemplo, uma operação interestadual e uma operação estadual de um material nacional, nós não temos muito problema, não, porque, na verdade, as alíquotas efetivas vão se igualar, vai ser todos 8,8, e você não vai ter default. Então, quando a gente coloca lá que tem uma exceção de não ter complemento na tabela por material, aquilo não é problema. Onde é que a gente tem um problema? É o que a gente passou a ter. A gente passou a ter quando teve a inclusão da alíquota interestadual para o material importado. Porque a gente tem uma alíquota efetiva de 8,8 e uma alíquota interestadual, 8,8 estadual e uma alíquota interestadual efetiva de 4%. Então a gente tem que recolher um default de 4,8 e aí a gente tem que forçar uma alíquota estadual, base cheia 100%, de 8,8 para ele calcular o default. E aí começa a ter outros desdobramentos aí de validação de nota, uma série de outras coisas que podem, inclusive, distorcer um cálculo ou calcular alguma coisa errada, caso tenha uma operação dessa mesmo. Então, são esses os problemas de limitação de cadastro e do próprio tratamento da alíquota efetiva. É idêntico ao nosso aqui, tá? Isso também foi apontado pela minha área fiscal, a dificuldade, né, de manutenção, porque eles criaram a exceção do ICMS, né, por NCM, e quando eu vou para tentar fazer a exceção do default, tem que ser por material, né? Então ele já não tem a mesma regra, então eu já tenho uma manutenção maior, né? E fora o ponto que eles falaram para a gente que não atende à necessidade. Aí eu só falei, bom, vou aproveitar esse fórum aqui novamente, né, na nossa troca de experiências, para ver se tem mais alguém aqui que passa por isso e como que resolveu, né, e como que está lidando. Né? Foi muito bom você colocar, Mauro, porque, na verdade, teve uma reunião de localização há bastante tempo atrás, que eu tentei colocar essa situação, expliquei justamente por causa da questão da alíquota de material importado, dos 4%, e na época ninguém levantou a mão. Ninguém é muito para a indústria, né? Indústria que compra equipamento, porque esse convênio é basicamente para partes e peças de equipamentos aí, e nem toda empresa utiliza desse convênio. Realmente é algo mais limitado, nem às vezes a pessoa não está com atenção naquela hora. Legal. Ô Vinícius, será que a gente consegue puxar uma frente de trabalho e tentar se aprofundar um pouco nesse assunto para ver se tem alguma coisa que a SAP possa ajudar de forma standard? A gente pode tentar, mas assim, já adianto que é complicado. Mas a gente pode tentar, sim. Tá, acho que seria legal, de repente a gente conversa aí com o André, né, e participação aqui da Suzana e a SAP, a gente tentar ver se acha alguma solução sobre isso aí. Porque aqui a gente está sofrendo uma forte pressão aqui, devido ao volume de documentos que a gente altera na mão. E como a Suzana, ela entrou no processo de auditoria SOX, né, e ficar pegando, assim, vários lançamentos que cria uma regra forçada, né, para fechar o valor, e depois de lançado o pessoal entra e altera o lançamento, né, colocando a alíquota correta e ajustando ali alguns dados ali na J1B2N mesmo, né, e isso está chamando a atenção de auditoria. Bom dia. Bom dia.
Deixa eu fazer só uma pergunta nesse cenário de vocês. Sou o Bruno, né? E a gente tem esse convênio 52 também para máquinas e equipamentos, né? E só uma dúvida no cenário que vocês estão enfrentando problemas. Se eu entendi bem o que vocês estavam colocando, a gente tem um cenário onde a gente importa o material que porventura tem esse benefício, e aí quando vocês vão fazer a venda ou a compra desse material para algum outro estado que faça parte desse convênio, você tem ali a divergência de 4 para 12, no caso, né? Porque você vai vender o material estadual, vai ser a alíquota de 4%, mas no destino você teria que recolher isso daí. E aí você não vai recolher 4,8, como foi o que o rapaz comentou ali, que eu esqueci o nome dele. O André. Nesse cenário que vocês estão comentando na venda, pelo que eu vi aqui no nosso ambiente, pelo menos, na minha venda, a alíquota interestadual que o meu SAP está pegando é a alíquota de 12, no caso, né? Então, acaba que no meu cenário hoje, eu acabo fazendo a diferença de 12 para 4. No cenário de vocês têm uma saída diferente disso na configuração da TaxBrad de vocês? Ou vocês têm um entendimento que é diferente? Felizmente eu não vendo assim, não. Não, né? O meu caso também não é de venda, não, é de compra. Só compra, né? Entendi. Mas eu também entendo se é uma substituição tributária, né, por default nesse caso, eu acho que nem tem legislação para essa situação, mas se tiver, ele deveria ser em cima dos 4,8 também, não em cima dos não 8. Porque se o convênio, o material enquadra no convênio, ele deveria ser em cima dos 4,8. Entendi. Eu vou avaliar esse cenário com mais calma internamente também, porque a gente tem na venda, né? A gente acaba vendendo esses produtos para vocês, e eu notei que o SAP ele pega sempre a alíquota interna lá, que no caso vai ser 12. Ele não faz essa tratativa da redução da base para chegar em 4,8. Bem legal esse ponto de vocês. Eu vou dar uma olhada com calma. Bom até para esclarecer os nossos processos aqui também. Eu sou o Márcio, da Owens, Illinois. Só para contribuir também, eu passo por esses problemas aí, principalmente nas compras, né? E eu também tenho uma substituição tributária, que é lá em Pernambuco, principalmente quando compra aí ativo fixo. E sim, eu tenho esse problema porque vem material com 4% e tem que recolher a diferença, né? E muitas vezes não está nem na nota fiscal, lá tem que recolher a parte, né? E aí, para ajustar, que é um pouco diferente do que acontece aí na Suzano, né? O pessoal, ele ajusta lá no lançamento da nota mesmo, né? Depois, a gente tem uma entrada automática, não é o GRC da SAP, é um outro concorrente. Mas quando está fazendo aí o ingresso, a ferramenta não consegue fazer. Então, aí a pessoa tem que ir lá manualmente na nota fiscal ajustar para finalizar aí a Miro, né? Mas torna o trabalho bem maçante, até porque a gente tem um shared service lá na Colômbia, e aí o pessoal aqui do Brasil tem que ajudar, né? Então, é só para contribuir aí que a gente também tem esse problema em Pernambuco e também no Rio de Janeiro, que tem uma legislação lá específica. Legal, Márcio, o seu apontamento é muito similar ao meu, né? Aqui na Suzano, a única diferença aí é que é a forma que cada empresa optou de ajustar, né? Vocês ajustam antes, né? A Suzano optou em ajustar depois. Isso. Mas o ajuste acontece, né? Então, o nosso volume aqui, ele é bem alto aí, tá tendo uma grande reclamação aí da nossa área de negócio. Legal, obrigado aí por esse item aí, a colaboração de vocês. Depois eu vou conversar com o Vinícius para a gente tentar também chamar uma reunião só desse item para ver se a gente consegue alguma evolução aí, junto com a SAP. Legal? A gente divulga via Zug também, tá? Maravilha. Precisar de alguma contribuição, estou à disposição, tá, Mauro? Legal, André, obrigado, tá? Pela contribuição também. Márcio também, obrigado. Alguém tem mais algum item, pessoal, para falar? Aproveitem aqui, acho que é um momento aí de troca de experiências mesmo, tá? Oi, bom dia. Roberto Guiralda, Citrosuco. Nós implantamos o S4 no mês de junho e juntamente com o S4 o GRC.
E o meu tema é retenção de INSS. Nós somos orientados a manter o ISS em FI e as demais retenções, ISS, Imposto de Renda, PIS e COFINS e Contribuição Social, está calcado na J1B-Tax. E nós estamos tendo problemas aí quando a gente tem um prestador de serviço que também fornece mercadorias. Então, a minha participação aqui é ver se alguém pode me ajudar no intuito de ter alguma saída, porque nós estamos tendo retenção de INSS em notas fiscais em notas fiscais de materiais. E então, se alguém que está aqui tem alguma particularidade da empresa aí que a gente já explorou com outras consultorias, fizemos alguns benchmarks aqui nas empresas da região. O pessoal até nos ajudou com algumas colocações, mas estamos tendo problema no dia a dia. Tem alguém que usa a retenção do INSS sem ser por FI? E assim também, fomos orientados a usar FV12, mas a FV12 dá problema lá no REINF, quando a gente manda a informação do R2010, que dá diferença de valores e de percentual. Então, estou buscando ajuda. Legal, Zé Roberto. Alguém tem uma situação que possa contribuir com o Zé Roberto? Olha, não sei se eu posso contribuir, porque é algo que eu vi muitos anos atrás, um cliente, ele criou uma mensagem, né, totalmente desenvolvida por ele, nada standard. Quando tinha retenção de impostos fixa no fornecedor, vinha uma mensagem na entrada da fatura na Miro, tipo um warning, assim, pop-up, avisando a retenção, impostos retidos para esse fornecedor, desmarcar se for compra de material. Mas era só um warning, assim, não era nada automático. Exigia uma ação analítica, né? Foi o cliente que criou essa mensagem. Assim, eu também não tenho detalhes técnicos de como ele fez. O problema nosso hoje é que a gente está com o GRC, né? Então essas MIROS, elas nascem automaticamente, né? Desde que esteja tudo correto. Então a busca minha seria isso mesmo. Vai que alguém tem um coelho aí na cartola. Não, esse caso assim, eu falei, é antigo, né? Nem tinha GRC na época. Uhum. Geralmente, quando a gente passa a automatizar, dá esses problemas. Eu tive problema também quando automatizei parte de serviços com esse tipo de retenções. Então, no caso, fornecedor prestava serviço, entregava o material também, então estava retendo sobre o material, né? Então, e na ferramenta ele não conseguia abrir para lançar e novamente a velha solução manual também. Então, infelizmente, não encontrei também uma solução para isso. Eu queria... vou fazer uma pergunta à SAP aqui. A SAP não tem nenhum projeto, não sei, a ideia de fazer essa retenção na J1B-Tax, porque aí você amarra em IVAs, né, em material, você tem algumas ferramentas, né? Não sei, estou lançando uma pergunta aqui, viu, gente? Não estou... Mas, Roberto, deixa eu só entender. Você está falando o cenário do INSS, só para eu entender. A única situação do INSS em material, que você chama de material, é a prestação do serviço de frete, né? Cooperativa, né? Não. Aonde que tem INSS em material? Não, exatamente, não tem, né? Mas se você está calcado a trava da retenção no BP, o que acontece? Quando entra uma nota de material, ele vai lá e faz a retenção, de acordo com a categoria de imposto que está cadastrada no BP. No fornecedor, sim. Exato. E assim, a J1B-Tax, ela olha IVA, né? Ela olha o material, né? E como não tem INSS no J1B-Tax, aí a única saída que foi nos dada foi em BP. Você está falando quando você implanta a questão do mestre de serviço, né? Exatamente. Aí você não teria isso, entendi. Não, porque nós não temos ela implementada. Desculpa, só para eu entender, tá? Qual que era o cenário, tá? Então você está falando que fora do FI, quer dizer, com FI, fazendo em FI, tranquilo, fora de FI é que você tem a dificuldade.
É Sim. isso. É, isso. Tá, só para e entender. somente para os casos que eu tenho o cara que me fornece mercadoria, que me faz uma dança, Sim, e ao sim. mesmo tempo me faz um serviço com nota fiscal eletrônica de serviço. Sim, perfeito. Tem em todos os casos, aí eu fico com um trabalho manual, eu tenho que ficar olhando constantemente se tem retenção indevida, eu queria acabar com isso. Entendi. Obrigado aí. Legal. Agora com a pergunta do Emanuel, ô Zé, eu entendi até um pouco melhor o seu apontamento, tá? Aqui na Suzano nós temos a retenção do INSS por MM, tá bom? E só que são para notas fiscais apenas de serviço, tá? Eu não tenho essa situação de mercadoria e serviço junto, tá? Se você Você quiser... não deu esse azar? Não dei. Se você quiser, de repente, trocar uma conversa com a gente aqui, eu deixo o meu e-mail aí para você, meu contato, tá? E aí eu vejo com o consultor que implementou esse processo na Suzano e talvez te dê alguma ajuda, não sei. Por favor, coloca no chat aí, eu pego depois e eu entro em contato. Legal. Então, obrigado. Nada. Se eu puder fazer um questionamento também, já questionei a SAP também sobre um processo recentemente, acho que outras empresas aí também têm isso, que é relativo à retenção de ISS para empresas optantes pelo Simples, que tem uma variação aí, um cálculo louco, que todo dia tem uma alíquota diferente, e a gente tem que criar códigos de retenção para fazer essa contabilização lá na hora da revisão da fatura. O ideal seria se isso pudesse ser um pouco mais flexível, né? Sem ter que ficar criando códigos de retenção, que daqui a pouco acaba também as opções. Alguém mais aí convive com isso? Teve alguma solução que conseguiu aplicar? Pode contribuir ou pode dar alguma força para a gente tratar esse assunto? Que não seja pelo mestre de serviço, né, André? Que seja pela solução FI, vamos falar assim ainda, né? Com a informação dentro do código do fornecedor, né? A retenção do modelo antigo, vamos falar assim. Porque talvez muitas pessoas estão com o mestre de serviço, né? E aí talvez fique mais fácil. Mas eu acredito que eu não sei se essa retenção existe lá também com mestre de serviço. Entendi. Eu tenho essa situação, mas isso é porque nós temos vários optantes pelo Simples, e a lei do optante pelo Simples é que ficou problemática, né? Que é de acordo com o faturamento. Então, como há uma flutuação de faturamento, eu tenho um fornecedor que todo mês ele troca realmente a taxa. Eu tenho que ir lá na J1B Tax, ir lá mudar ele, bom, valeu até 31/10, por exemplo, X%, a partir de 11 é outro. Eu acho que é problema de Brasil isso. Então até no mestre de serviço está com problema também. Mas você consegue fazer isso na J1B Tax, é isso? Eu faço na J1B Tax. Eu vou lá e, infelizmente, é a validade, eu vou trocando. Consequentemente, eu vou mudando o percentual. Você cadastra como retenção. Exato. Você tem retenção específico para isso. Lá no Grupo Brasil 27, né, que é você amarrar o fornecedor, aí lá a gente coloca o fornecedor e vai mudando essa taxa aí. A gente não tem configurado a parte de retenção standard, não. Vocês não estão com J1B Tax, vocês estão só em FI. A IFI você vai ter que criar um monte de IW lá, você vai ter que criar IW para toda hora criando o IW lá. Eu tinha de 2,5, 3, 3,5, mas hoje está vindo muito quebrado, né? O optante do Simples é muito quebrado. Tem mês que troca depois da vírgula ali, uma casa apenas, de 3,33 para 3,36, por exemplo. Exatamente. Tem 128 alíquotas hoje. Aí é problema Brasil, infelizmente. Antigamente a alteração era anual, depois passou a ser trimestral e agora a última mexida aí foi mensal. Aqui nós temos o mestre de serviço e passamos pela mesma dificuldade de vocês, tá? É Brasil. Bom, gente, acho que tem mais algum pontinho que alguém queira compartilhar aqui? Não custa tentar, né, André? A gente está lançando para saber se alguém tem alguma alteração. Às vezes alguém tem uma ideia aí que implementou ou que passe por isso, né? Ou que passe por isso e que a gente pudesse pensar junto com a SAP em alguma alteração nesse sentido, né? Legal, pessoal. Alguém tem mais algum outro ponto que queira compartilhar aqui?
no grupo? Temos mais 5 minutinhos aqui. E caso não tiver, eu vou dar como encerrada. Eu agradeço aí a participação de todos, tá? Esses 15 minutos finais aqui é justamente isso mesmo, para um compartilhar assunto com o outro, a gente tentar ir se ajudando, né? Entre as empresas mesmo e às vezes até realmente envolvendo a SAP, quando a gente entender que precisa de uma melhoria no sistema, visando que tem uma legislação por trás, né? Agradeço aí a participação de todos. Estou dando como encerrada a nossa reunião de hoje, tá bom? E uma ótima tarde para todos. Boa semana. Até a próxima reunião. Até